Então, boa tarde a todos. Obrigado, Edgar, por estares aqui presente. Vamos ter mais uma das nossas sessões das nossas comunicações online da SECA, desta vez com o Edgar Fernandes, doutorando, da Universidade de Lisboa, da Universidade de Barcelona, sobre o Montardo Antigo e circulação cerâmica aqui no Ocidente Peninsular. Vamos hoje ouvir falar um pouco da sua atividade de investigação, não é? Que vem desde o mestrado e agora o doutoramento para as questões comerciais das cerâmicas finas em torno, sobretudo aqui ao mundo do século IV, do quinto, sexto, não é? Início do sétimo. O Edgar tem já explicações feitas também importantes nesta área, para além da tese de mestrado, e mais algum tempo, e teremos seguramente também a sua monografia de doutoramento com algumas das questões que vai hoje falar connosco. Bom, como sempre, né, teremos portanto, aqui um tempo algo livre do palestrante, não sei exatamente o que é que o Edgar vai falar, 30, 40 minutos, não sei bem. E depois um espaço livre também para perguntas no final. E, portanto, eu passo desde já a palavra ao Edgar, obviamente agradecendo a sua presença. Edgar. Ora, boa tarde a todos, mais uma vez. Queria começar por agradecer à SECA, neste caso na pessoa do professor José Carlos Quaresma, que me convidou e que tem sido um amigo muito estimável durante o meu percurso académico pós-licenciatura. E aquilo de que eu vos venho falar, basicamente, é da distribuição de cerâmicas finas do Mediterrâneo Oriental, no Baixo Guadiana, nos séculos V e VI depois de Cristo, e o seu enquadramento no contexto da fachada atlântica da Península Ibérica. Esta apresentação enquadra-se num projeto de doutoramento em tempo iniciado na Universidade de Barcelona e que agora decorre na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e na UniArc, no Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, sob orientação da professora doutora Catarina Viegas, perdão, da Universidade de Lisboa, e do professor doutor Paul Reynolds, da Universidade de Barcelona. Uh, e então, basicamente, eu gostaria de começar por vos levar numa pequena viagem desde o Oceano Atlântico até ao interior do atual Alentejo português, que se localizaria, em grosso modo, também na antiga província romana da Lusitânia. Subindo o Guadiana desde o mar, encontramos como primeiro sítio com presença destas cerâmicas orientais a Vila Romana do Montinho das Laranjeiras. A Vila do Montinho das Laranjeiras foi descoberta no decurso de umas grandes cheias que houve no Guadiana em 1876, sendo que o governo português encomendou ao arqueólogo Estácio da Veiga o levantamento de todas as ruínas que as cheias tinham posto a descoberto. As cheias foram de facto muito volumosas e conseguiram pôr a descoberto diversos sítios arqueológicos no Baixo Guadiana que até então não se conheciam ou que se conheciam mal. Esta vila é um exemplo. Foi escavada por Estácio da Veiga, nessa altura, em 1877, que dela elaborou uma planta que ainda é a melhor planta que nós temos portanto, deste sítio arqueológico. Depois foi reescavada na década de 90 e na década de 2000, primeiro pelo professor Justino Maciel, da Universidade Nova de Lisboa, e depois pelo Dr. Hélder Coutinho, que também era investigador na mesma universidade. Os slides não estão a passar? Não estão a passar e não está em modo de ecrã total, podes. Não. Aqui Não. no meu computador está. Espera. Espera, que eu tenho aqui houve aqui uma pequena. E agora? Não. Consegue ver agora? Nós estamos a vê-lo, mas em Não? modo. Ele está a andar, mas não está em modo ecrã total. Sim, pois agora não. Agora não. E agora? Não. Agora sim. Também não.
Ah, Agora pronto. sim. Pronto, ok. Então, basicamente, vou voltar um bocadinho atrás. Aqui está o mapa portanto, do sul de Portugal, com a indicação da vila de Montinho das Laranjeiras. Uh, e aqui temos uma imagem da vila propriamente dita, que, como acabei de dizer, tinha sido, portanto, reescavada na década de 1990 e na década de 2000. Uh, no que diz respeito a cerâmicas orientais, há apenas três exemplares que foram estudados por mim, por Mariana Almeida e por Alexandra Gradim, em 2013 e 2014, uh, que aqui se encontram representados. Portanto, uma delas da segunda metade do século V, a outra da primeira metade do século VI e uma terceira de cronologia indeterminada entre essas duas épocas, porque está bastante fragmentada. Subindo mais um pouco o rio, o segundo sítio arqueológico, este de extrema importância para a Antiguidade Tardia no sudoeste da Península Ibérica, e que encontramos ao subir o rio, é Mértola. Mértola é o porto mais amontante no Guadiana, com acesso direto através do mar. É um sítio importante desde pelo menos a Segunda Idade do Ferro. Foi importante durante a época republicana, nomeadamente para o estabelecimento de contingentes itálicos romanos no sul do atual Portugal. Uh, Continuou a ser importante durante a época imperial, a Antiguidade Tardia, a época islâmica, e só depois da conquista portuguesa no primeiro terço do século XIII, creio que em 1230, é que Mértola começou a decair e a perder importância, nomeadamente por se ter tornado numa povoação de fronteira, numa fronteira que era muito disputada e conflituosa com Castela. Temos aqui uma vista de Mértola, olhando para o Guadiana de norte para sul. Este é o centro histórico de Mértola, foi o sítio onde a cidade romana e a cidade tardo-antiga se desenvolveu. E Mértola era, na Antiguidade Tardia, um porto, como tinha sido, aliás, em época romana, era um porto importante para o comércio de mercadorias que vinham do Mediterrâneo, e que entravam, que passavam o Estreito de Gibraltar, entravam para o Atlântico e que navegavam Guadiana acima. É muito provável que Mértola tenha servido também como porto de Beja, a antiga Paxiúlia, a capital de conventos, e que tenha abastecido em grande medida toda aquela região, tendo beneficiado também da presença próxima de minério de cobre, de pirite, que certamente escoaria para sul. Aqui temos alguns exemplos da magnificência de Mértola durante a Antiguidade Tardia. Temos aqui um mosaico dos leões afrontados na Alcáçova do Castelo de Mértola. Temos outros mosaicos figurativos, um com uma avestruz e outro com um cavaleiro a praticar falcoaria. Batisterios, temos aqui o Batistério 1 do complexo da Alcáçova do Castelo de Mértola, que depois foi reaproveitado em época islâmica para efeitos ornamentais, segundo escreveu Virgílio Lopes, que é a pessoa mais conhecedora da Mértola romana e tardo-antiga no presente. Aqui temos o Batistério 2 na encosta do Castelo, também escavado, este escavado mais recentemente. A atividade arqueológica em Mértola começou com Estácio da Veiga, a quando das cheias do Guadiana, do final do século XIX. Houve uma pequena atividade de José Leite Vasconcelos, fundador do Museu Nacional de Arqueologia, no início do século XX, mas desde 1978 que sistematicamente a atividade arqueológica na Vila de Mértola e no Conselho tem sido levada a cabo pelo Campo Arqueológico de Mértola, fundado e dirigido até ao presente por Cláudio Torres, e que dinamizou enormemente o estudo e a fruição e a salvaguarda do património nesta vila alentejana. Temos aqui a Torre do Rio, que era uma estrutura, muito provavelmente seria uma estrutura relacionada com o porto de Mértola, e que atestaria a sua importância.
e que de alguma maneira serviria para tanto, tanto para o proteger, segundo alguns, como para ajudar às cargas e descargas que seriam volumosas, visto que Mértola, em relação ao leito do rio, se localiza num cerro com alguma elevação. Aqui temos um quadro síntese das formas de leite romancé uh, que, que eu tenho estudado de Mértola. Dois conjuntos, o conjunto da Biblioteca Municipal e o conjunto da Alcáçova do Castelo, como foram dados pelo Campo Arqueológico de Mértola e pelo Museu de Mértola para estudar, para o meu mestrado e para o meu doutoramento. Portanto, este é um quadro de síntese onde se pode comprovar, de facto, a importância maioritária das formas da segunda metade do século V em relação às da primeira metade do século VI. Temos aqui exemplos dessas peças, alguns não estão todas aqui representadas, as de cima são da biblioteca, as de baixo são da Alcáçova do Castelo. Chama a atenção para a peça número 378, que é uma Reis 3G, portanto, datada de entre 525 e 575, segundo Reynolds, e que constituirá uma das importações de leite romancé mais recentes no território da antiga Lusitânia. Temos também leite romancé estudada pelo próprio Virgílio Lopes, investigador do Campo Arqueológico de Mértola, que reconheceu no Recio do Carmo uma Reis 3C da segunda metade do terceiro quartel do século V, e algumas peças de leite romancé e uma de leite romandé, estudadas por Manuela Delgado, que foi absolutamente pioneira em Portugal nos estudos de cerâmicas tardo-antigas, principalmente orientais, e que estudou vários exemplares de Mértola, alguns cuja proveniência ainda não está completamente estabelecida, mas a maior parte deles que eu depois voltei a estudar e que provêm da Alcáçova do Castelo. Entre Mértola e a queda d'água do Pulo do Lobo, que vocês veem marcada no mapa, e que corta esta secção do Guadiana ao meio, ou segundo alguns autores, será mesmo a fronteira entre o Médio e o Baixo Guadiana, mas se nós considerarmos o Guadiana na sua extensão total, desde que nasce em Espanha até à Foz, este Baixo Guadiana seria muito pequenino, portanto não sei se isso não será discutível, mas o que é facto é que o Pulo do Lobo marca a paisagem, e a secção que vai de Mértola ao Pulo do Lobo, e que é chamada de Corredoura, marca também a paisagem, e quando nós a virmos agora, conseguiremos perceber facilmente porque é que Mértola era o último porto uh, uh, que se poderia alcançar vindo desde o mar. As marés ainda se fazem sentir em Mértola, mas a montante de Mértola o que encontramos são estas encostas, estas margens abruptas, nas quais nada se consegue fixar como deve ser. Portanto, do Pulo do Lobo para sul, Mértola era o primeiro ponto no qual se podia estabelecer um povoado e um porto com segurança e com meios e capacidade. Temos a corredora na figura da esquerda, a queda d'água do Pulo do Lobo, que tem 13 metros e meio de altura, e que está representada no canto superior direito, e uma vista do Pulo do Lobo para a corredora, em que se consegue perceber que realmente as margens são muito abruptas, e conseguimos entender porque é que os antigos escolheram a zona de Mértola para se fixar. Portanto, a montante do Pulo do Lobo no atual município de Serpa, desde o início do estudo das cerâmicas orientais tardias em Portugal, portanto, nos anos 70, 80 do século XX, que a zona de Serpa tem tido vários pontos marcados. E os dois pontos que se conhecem melhor, que se mencionam em toda a bibliografia, é um ponto a que se dava o nome de Horta de Dona Maria, mas que Conceição Lopes, Pedro Carvalho e Sofia Gomes, na Carta Arqueológica do Conselho de Serpa, chamaram Horta dos Banhos, e que tem efetivamente uma peça de leite romancé da forma Reis 3F, portanto, da primeira metade do século VI, e a Cidade das Rosas, que é um sítio de que vos falarei agora já em seguida. Mas primeiro vamos a um sítio descoberto mais recentemente,
que é o sítio da Torre Velha. O sítio da Torre Velha uh, foi intervencionado no final da década de 2000 devido à construção de uma barragem, que é a barragem da Laje. Uh, os materiais que estudei foram-me fornecidos pela empresa Palimpsesto, e tenho que agradecer ao Dr. Eduardo Porfírio e ao Dr. Miguel Serra que me atribuíram esses materiais para estudo, tanto a sigilata africana como a oriental. Uh, Aqui temos uma visão da escavação de um dos núcleos da herdade da Torre Velha, o núcleo de Torre Velha 3, que é precisamente aquele no qual apareceram estas cerâmicas orientais, Leite-Romancy. Na publicação que fizeram em 2014 sobre este núcleo, e que foi cuja primeira autora é Catarina Alves, uh, temos estes 6 exemplares de Leite-Romancy. Eu não lhes consegui aceder por vicissitudes, ainda não foi possível, porque todos nós sabemos como são, como são difíceis, por vezes, os acessos aos materiais, quando há muitos materiais e, e quando as pessoas têm também os seus afazeres, como é o caso dos colegas que referi, que têm tentado localizar estas cerâmicas, mas com dezenas ou centenas de contentores, não tem sido tarefa fácil. Portanto, eu não consegui perceber ainda quais as variantes desta forma, sendo certo que todos os exemplares pertencem à forma Reis 3, e que podem ser datados grosso modo de 450 a 550 depois de Cristo. Um exemplar que me chegou foi este, também do núcleo da Torre Vega 3, um bordo do tipo Reis 3C, datado do terceiro quartel do século V, e que, pronto, e este sim consegui perceber qual a sua variante. Portanto, temos um sítio com 7 exemplares de Leite-Romancy, o que para o sul de Portugal não é, ou para Portugal, para o território português, não é nada desprezível. E pronto, e futuramente teremos mais informações sobre este assunto quando as peças estiverem disponíveis. Uh, o sítio da Cidade das Rosas é um grande sítio arqueológico do Concelho de Serpa e corresponderia a uma vila. Ele foi mencionado pela primeira vez por José Leite Vasconcelos na viragem do século XIX para o século XX e foi escavado por José Olívio Queiro entre os anos 70, 80 e início dos anos 90. Em 1995-96, o Instituto Português do Património Arquitetónico tomou conta do sítio, juntamente com o município de Serpa. Tentaram dar um ordenamento, um sentido à exploração do sítio, mas por vicissitudes várias não se retomaram escavações em continuidade. Houve vários trabalhos relacionados com a Cidade das Rosas, mas todos relacionados com empreendimentos agrícolas, com aproveitamentos de rega, e um com a construção do IP8, portanto, da estrada que passa ali por Serpa, que une Beja, Serpa e depois Espanha. Aqui temos uma fotografia da Cidade das Rosas, que o Dr. Miguel Serra, que é o arqueólogo do município de Serpa, gentilmente me cedeu e que representará, porventura, um arco de um hipocausto, porque se reconheceram umas termas aqui no sítio. E aqui temos o conjunto de leite romancê e leite romandê da Cidade das Rosas. Estamos a falar de 39 indivíduos de leite romancê e um indivíduo de leite romandê. Este conjunto foi doado pelo Dr. José Rodes Sérgio ao município de Serpa há alguns anos. Foi encontrado por ele e pelo engenheiro António Montes Soares em prospecções que levaram a cabo a sudoeste e a oeste do núcleo escavado por Olívio Queiro
Essas prospecções ocorreram em terrenos agrícolas que tinham sido lavrados, e estas cerâmicas foram sendo recolhidas, felizmente, por estes dois senhores. Uh, Aqui está a tabela de síntese da Leite Romancé, em que se nota também, tal como em Mértola, uma prevalência das formas da segunda metade do século V sobre as da primeira metade do século VI, embora as da primeira metade do século VI estejam consideravelmente bem representadas. Como a Race 3F, por exemplo, que tem 8 indivíduos, e depois variantes mais recentes, já a puxar para a Race 3, que irão efetivamente para o segundo quartel ou meados do século VI. Aqui temos alguns desenhos simpaticamente elaborados, simpática e pacientemente elaborados pelo meu bom amigo, o Dr. Miguel Valério, que já reparei que está aqui presente, e que sintetizam estes desenhos e serão todos publicados no próximo volume de atas da SECA, do 7º Congresso da SECA, onde tive a oportunidade de apresentar estes materiais. Ora bem, não propriamente no Baixo Guadiana, mas ainda nas franjas da sua bacia hidrográfica, temos os sítios de São Cucufate e Represas, que estão assinalados no mapa. Eu peço desculpa, a Torre Velha e a Cidade das Rosas estão a cor, porque o Google Earth resolveu trocar os nomes de sítio e portanto, tive de diferenciar. No que diz respeito a São Cucufate é uma vila áulica de grande importância, como se pode ver pela monumentalidade das ruínas que se apresentam nessa fotografia abaixo, e que foi escavada e estudada por Jorge Dalarcão, Robert Etienne e Françoise Meillet, numa publicação subejamente conhecida em francês de 1990. E no estudo da vila de São Cucufate, nunca se fez um estudo sistemático da terra sigilata desta vila, mas apenas da terra sigilata tardia e creio que também da terra sigilata sudgálica, que lhe marcava mais ou menos a sua fundação. E no âmbito da terra sigilata tardia encontraram-se 2 bordos de leite romancé. Mais a sul, perto da cidade de Beja, temos a vila barra armazém, barra centro abastecedor, ainda não se conseguiu perceber muito bem, mas provavelmente seria tudo ao mesmo tempo, vila, centro abastecedor, armazém, de Represas. A vila de Represas nunca foi escavada de um ponto de vista científico moderno, foi escavada à antiga por um dos seus proprietários, ou por um senhor que julgo que foi seu proprietário a dada altura, Fernando Nunes Ribeiro, que congregou uma coleção de cerâmicas e de outros materiais, nomeadamente terra sigilata, que doou ao Museu Regional de Beja. E foi no Museu Regional de Beja que a professora Conceição Lopes, da Universidade de Coimbra, as foi encontrar e estudou toda a terra sigilata num livro também subejamente conhecido que publicou em 1994. E no catálogo desse livro percebe-se que se encontraram apenas 2 bordos e 2 fundos decorados de leite romancé, sendo que, não se, tal como em São Cucufate, não se mencionam cronologias mais específicas nem variantes mais específicas. A cidade de Beja, que está documentada arqueologicamente de várias vertentes, nomeadamente até para a época romana, não se encontra documentada tão eficazmente para a época tardia e principalmente no que diz respeito à cerâmica romana tardia. Do ponto de vista das quantidades de leite romancé ou leite romandé, nós não conhecemos, ou pelo menos eu não conheço, e creio que ninguém conhecerá, publicado nenhum resumo, nenhuma síntese daquilo que existirá nesta cidade, que seguramente receberia estas louças e que seria muito importante perceber em que quantidades. E porquê é que seria importante perceber em que quantidades? Para além da importância que tem conhecer o sítio de Beja, capital de conventos e ainda hoje capital regional, é importante para nós termos uma ideia de como é que estas louças seriam distribuídas.
A distribuição da Leite-Romancé até Mértola, far-se-ia diretamente do mar, é uma questão relativamente pacífica. Mértola recebeu muito mais Leite-Romancé do que aquela que eu estudei, e efetivamente, a grande questão está em tentar perceber como é que as cerâmicas ultrapassaram a corredora e o pulo do Lobo em direção aos territórios do atual Conselho de Serpa. Eu considerei várias possíveis vias de distribuição destas cerâmicas para a cidade das Rosas e para a Torre Velha e para os outros sítios do Conselho de Serpa que se sabe que têm leite romancê, como é o caso da tal Horta dos Banhos, que eu mencionei, e sobretudo do Monte da Salsa, que é um sítio arqueológico de grande importância e que ainda não está estudado também deste ponto de vista, mas que se sabe com segurança que tem leite romancê também. E, portanto, uma distribuição vinda da costa ocidental da Lusitânia não tem, a meu ver, mérito. E não tem mérito porque quer partisse de Troia via Alcácer do Sal, quer partisse de Sines via Miróbriga, a menos que houvesse uma capacidade para manter a leite romancê guardada, sem ser possível vendê-la até se chegar ao município de Serpa. O que é facto é que Sines, de acordo com aquilo que sabemos da tese de Paula Pereira, não tem leite romancê. Troia tem 9 a 11 indivíduos de leite romancê. Alcácer do Sal, de acordo com os estudos da professora Catarina Viegas, não tem leite romancê. E, portanto, o sítio que nós conhecemos no atual Alentejo com maiores quantidades de leite romancê é efetivamente Mértola, e que é também o mais próximo da cidade das Rosas. As quantidades de leite romancê em represas e em São Cucufate não, não indicam que também que se tivesse efetuado um abastecimento aos sítios do Conselho de Serpa por essa via atlântica. Por uma via bética, também não nos parece possível por duas razões. A primeira razão porque a distância seria maior e o trajeto potencialmente mais dispendioso, quer desde o Elva, quer desde de Sevilha, e depois porque, de acordo com uma comunicação que me foi prestada gentilmente pela professora Núria Abidal Teruel, Aroche, que seria um sítio, que é um sítio que estava ligado por estrada a estes dois sítios da Cidade das Rosas e da Torre Velha, não tem leite romancê e, muito potencialmente, nem sequer tem ocupação que vá para lá do século IV. Há outra questão importante. O perfil de consumo de toda esta região, que se parece mais com o perfil de consumo da Cidade das Rosas, nomeadamente, que é o sítio do qual temos mais cerâmica, é Mértola. Mértola, para além da sigilata africana D habitual e para além da leite romancê em abundância, duas características que partilha com a vila da Cidade das Rosas, tem sigilata africana C5, que aparece em alguns sítios do sul da Lusitânia em pequenas quantidades, e tem, sobretudo, leite roman D. Mértola e a Cidade das Rosas são, até ao momento, e eu já vi muita cerâmica, e muitos outros autores, investigadores, viram muita cerâmica do sul de Portugal, são os únicos dois sítios em que apareceu leite romandê. E tudo isto me leva a crer que terá sido, de facto, desde Mértola que o abastecimento se terá feito para os territórios do Conselho de Serpa. Como? Essa é a grande questão. De acordo com os estudos viários do professor André Carneiro para o Alentejo, não existe uma via que ligue Mértola ao Conselho de Serpa, uma via romana. Hoje existe uma, na altura não existiria. E, portanto, haveria três alternativas possíveis. Ou as cerâmicas orientais partiriam de Mértola para Beja e de Beja para a Cidade das Rosas e a Torre Velha e o Monte da Salsa e a Horta dos Banhos e outros sítios que ainda não conheceremos, porventura, o que seria uma hipótese. E qual é o problema dessa hipótese? Beja, a receber leite romancê, ida de Mértola, não a redistribui.
não a distribui para represas, represas têm apenas dois fragmentos, não redistribui para São Cucufate, que tem outros dois fragmentos, uh, e redistribuiria para a margem esquerda do Guadiana, onde as quantidades são muitíssimo superiores. E estamos a falar de sítios, a Vila de Represas, a Vila de São Cucufate e a Vila da Cidade das Rosas, que têm quantidades semelhantes de terra sigilata africana D. Portanto, e têm mais ou menos a mesma quantidade de sigilata africana D da segunda metade do século V. Portanto, a diferença é, efetivamente, ao nível das cerâmicas orientais. Isso faz-me pensar que Beja provavelmente não estaria envolvida nessa distribuição que Mértola faria para os sítios do atual município de Serpa. Peço imensa desculpa. A segunda opção seria utilizar o rio. Mas os problemas do Guadiana, de transpor o Guadiana de Mértola para o município de Serpa, nós já os vimos em slides anteriores. A corredora e a queda d'água do Pulo do Lobo, que constituem desafios intransponíveis à viagem fluvial. Poderia, no entanto, utilizar-se o Vale do Guadiana como uma via, de algum modo, como os vales dos rios sempre foram utilizados, nomeadamente em épocas mais recuadas, pré- e proto-históricas, como vias naturais pelas quais as pessoas viajavam a pé ou por tração animal, mas por seus meios, não viajando pela água propriamente dita, e depois encontrando a via romana que ligava Beja a Aroche, virariam para leste e abasteceriam os sítios do atual Conselho de Serpa. Outra possibilidade que me foi sugerida pelo professor Carlos Fabião e que tem interesse, embora seja difícil comprovação, seria a redistribuição através do rio Chança, que é um dos rios que faz a fronteira entre Portugal e Espanha atualmente. Qual é o problema? O problema é que eu não consegui comprovar a navegabilidade do rio Chança. A única coisa que eu consegui perceber, através de uma tese de doutoramento de João Carlos Faria, sobre o ciclo do minério nos séculos XIX e XX, é que as marés do Oceano Atlântico ainda influenciariam os 2 primeiros quilómetros do rio Chança. Mais do que isso, eu não consigo dizer. E, portanto, uh, parece-me que talvez a hipótese mais provável fosse que o Guadiana fosse utilizado como via como via terrestre para o abastecimento destas cerâmicas em grande quantidade ao município de Serpa. A menos que se encontrem em Beja grandes quantidades de leite romancê e talvez um caquinho ou outro de leite romandê, uh, o que mudaria a nossa percepção e ficaríamos a saber que Beja não redistribuía para outras vilas, mas redistribuiria para a zona de Serpa. Uh, Porque é que nós temos uma quantidade tão grande de leite romancê e um caco de leite romandê no atual município de Serpa? No meu entender, e já apresentei isto no 7º Congresso da SECA em Lisboa, em maio passado, por isso não me vou deter muito aqui, terá a ver, sobretudo, com a produção agrícola e com a fertilidade dos solos. Mértola localiza-se, como podem ver neste pormenor da Carta de Capacidade Agrícola dos Solos. Mértola localiza-se numa zona marcada a amarelo, ou seja, com solos que não são de todo propícios para a agricultura. E Mértola, como puderam ver pela monumentalidade das suas infraestruturas, seria uma cidade importante na Antiguidade Tardia. Precisaria de comer, e a fonte mais próxima de alimento em abundância e os solos de grande capacidade agrícola estão neste mapa marcados a azul, é precisamente a zona de Beja e a zona de Serpa. A zona de Beja poderá ter sido afetada por convulsões ligadas a pilhagens, na altura em que a Lusitânia foi saqueada por povos germânicos, nomeadamente pelos suevos, que nós sabemos que cercaram Mértola em 440, e o Guadiana poderá ter servido aqui como uma espécie de tampão, permitindo às vilé da sua margem esquerda
continuarem a ter capacidade laboral à romana, entre aspas, mas fazendo com que as vilas da sua margem direita, e que até estão bastante afastadas do rio, ali na zona de Beja, tivessem perdido definitivamente a capacidade de laborar e de produzir bens agrícolas em larga escala. Ora, muito bem. No sul da Lusitânia temos diversos conjuntos de leite romancê, conforme já tivemos a oportunidade de ver. Vimos alguns, vimos os do Baixo Guadiana, mas tentando integrar os conjuntos do Baixo Guadiana no que se passa na Lusitânia e também na Galécia, apresento-vos aqui portanto, esta tabela é uma tabela que se segue, e vou só mencionar, por uma questão de justiça, que a leite-romancê da Boca do Rio foi estudada por Ana Martins, João Pedro Bernardes, Paul Naumann, Ricardo Soares, e creio que por outros autores de que me poderei estar a esquecer, do projeto alemão. A leite-romancê de Lagos, do projeto Urbcom, foi mudada a mim para estudo, ainda está inédita. A do Val da Arrancada foi estudada pela professora Catarina Viegas. A de Loulé Velho tenho eu em estudo e também está grandemente inédita. A de Faro está parcialmente publicada, quer pela professora Catarina Viegas, que estudou a do Museu Municipal e a do Mosaico do Oceano, quer por mim, que estudei a da Horta da Misericórdia e que tenho inédita a da Polícia Judiciária, que são os únicos dois conjuntos que aqui apresento, porque, infelizmente, por circunstâncias da preservação do material, não foi possível à professora Catarina Viegas chegar efetivamente às variantes das formas de leite romancê que tinha. A letra romancê de Balsa, estudada pela professora Catarina Viegas, Vila Real de Santo António por Marcelo Jerónimo, Mesas do Castelinho por Catarina Viegas, Montinho das Laranjeiras, como já vimos atrás, por mim, por Mariana Almeida e Alexandra Gradim, a Cidade das Rosas por mim, Mértola por mim, por Virgílio Lopes e por Manuela Delgado, Miróbriga por José Carlos Quaresma, o nosso anfitrião, Troia por Maria Maia, por João Pedro Almeida e por Ana Patrícia Magalhães, mais recentemente, e também acompanhando-a por Inês Vaz Pinto e por Patrícia Brum. Setúbal, basicamente por Carlos Tavares da Silva, Joaquina Soares, Antónia Coelho Soares. Lisboa, por José Carlos Quaresma, Rodrigo Banha da Silva. O Alto do Cidreira, por Eurico de Sepúlveda, assim como o Casal do Clérigo. Freiria, por Guilherme Cardoso. Caparide, igualmente por Eurico de Sepúlveda, e os Miraços da Malveira também. Santo André de Almocegem e Cabanas, por Élvio Melim de Souza. A Quinta da Bolacha e Frielas, por José Carlos Quaresma. Almoinhas, por Martim Lopes. Santarém, por Catarina Viegas. Santa Olaia, por uma equipa coordenada por Ricardo Costeira da Silva. Conímbriga, por Manuela Delgado. Coimbra, apenas o fórum da cidade, por Ricardo Costeira da Silva e Adolfo Fernandes. O Castelo de Crestuma, por uma equipa coordenada por António Manuel Silva. Mérida, por Daniel Osland e Macarena Bustamante Álvarez. Conseguimos ver, não sei se foi possível, se foi possível prestarem atenção com o meu discurso, que, no geral, na Lusitânia, a letra romance da segunda metade do século V predomina sobre a da primeira metade do século VI. E vamos debruçar-nos agora sobre essa questão. No sul da Lusitânia, há duas áreas nas quais temos uma concentração de grandes quantidades de leite romance. É precisamente a zona dos municípios de Mértola e Serpa, estruturada no percurso do Guadiana, em que temos 74, não temos só 74, vamos ter mais, porque Mértola tem mais leite romancê, eu sei, eu vi essa leite romancê e não a estudei, porque não tive condições para o fazer, embora ela tivesse sido oferecida pelo Museu, pelo Campo Arqueológico. E também sei que a Cidade das Rosas tem mais, e que há os tais sítios de que vos falei, portanto, principalmente o Monte da Salsa, que também terá mais. Mas por enquanto temos identificados 74 indivíduos de leite romancê nestes dois municípios portugueses, Mértola e Serpa. No Algarve Oriental,
nomeadamente nos municípios de Tavira, Faro e Loulé, temos 87 indivíduos de leite romancê. Nas outras regiões, como podem ver, e eu tentei ser o mais exaustivo que conseguia, e creio que cataloguei todos os sítios com quantidades conhecidas, porque há mais sítios com quantidades que não estão conhecidas, como estão publicados, por exemplo, nos mapas produzidos pelo professor Carlos Fabião em 2009 e depois pelo Dr. Adolfo Fernandes em 2014. Portanto, dos sítios quantificados, o panorama é este. Temos duas grandes concentrações de leite romancê. Poderá dever-se a um maior investimento da investigação arqueológica nestas duas áreas? É admissível. Mas o que é facto é que, para o interior do Alentejo, a vila de São Cucofato foi amplamente escavada pela equipa luso-francesa. No Alentejo Litoral, Miróbriga tem sido amplamente escavada, e o professor José Carlos Quaresma, que é atualmente o diretor das escavações, sabe-o perfeitamente e pode confirmar aquilo que digo. É escavada há muitos anos e numa área respeitável. Troia tem sido amplamente escavada também desde o século XVIII, a bem dizer, mas mais sistematicamente no século XIX e, sobretudo, no século XX. E as quantidades não são, nem de longe nem de perto, tão relevantes como aquelas que se encontram no troço do Guadiana entre Mértola e Serpa e no Algarve Oriental. Portanto, estas duas concentrações poderão querer dizer-nos alguma coisa no que diz respeito à capacidade socioeconómica que os sítios arqueológicos destas duas áreas do sul da Lusitânia teriam para receber estes bens importados. Na Península de Lisboa, temos 214 indivíduos de leite romancê. Portanto, mais do que todo o sul de Portugal, a Península de Lisboa, que nem é toda a Península, é a orlazinha sul da Península de Lisboa, conseguiu oferecer até ao presente, de acordo com o que está publicado, 214 indivíduos de leite romancê. O centro e norte da Lusitânia ofereceu alguns indivíduos. Temos em Mérida 6, o que poderá parecer pouco para a capital de província, mas de facto, segundo uma amável comunicação do meu colega, nosso colega, o Dr. Martim Lopes, que tem estado a ver material de Mérida para a sua tese de doutoramento, parece que esta escassez é verídica. Temos 8 indivíduos em Santarém, estudados pela professora Catarina Viegas. Na zona de Coimbra temos 97. 5 de Santa Olaia, ao pé da Figueira da Foz, próximo. 4 do Fórum de Coimbra e 88 de Conimbriga, que já se conhecem desde 1975. E temos outros 8 na margem sul do Douro, no Castelo de Crestuma, no concelho de Vila Nova de Gaia. Portanto, aqui, basicamente, a zona de Coimbra é aquela que tem mais abundância, a zona em torno do Rio Mondego, que conseguiu oferecer-nos 97 indivíduos de leite romancê. Na Galiza, ou na Galécia, melhor dizendo, temos Braga, o caso de Braga, em que a sigilata oriental foi estudada pelo professor José Carlos Quaresma e pelo professor Rui Moraes, e onde identificaram 71 indivíduos de leite romancê. E temos Vigo, o grande espanto do nosso tempo, enquanto investigadores destas matérias, que conseguiu, de acordo com a tese do Dr. Adolfo Fernandes, oferecer 605 indivíduos de leite romancê. Portanto, Vigo, só Vigo tem mais exemplares de leite romancê do que toda a Lusitânia, creio eu. Sim, de facto tem. Identificados, amplamente mais. Há outros sítios na Galiza que ofereceram leite romancê, nomeadamente a Corunha, e outros que se localizam entre Vigo e a Corunha, mas que eu não consegui, de facto, identificar a bibliografia. Muita dela terá sido publicada quando ainda as coisas se faziam em papel e o acesso não me tem sido particularmente fácil. Ora bem, se nós olharmos para as
para os exemplares de leite romano C do século VI, os 74 indivíduos que tínhamos para o Baixo Guadiana são agora 18. 8 para Mértola, 10 para a Cidade das Rosas e a Torre Velha não sabemos, porque ainda falta analisar essas peças que estão estudadas e documentadas, mas que ainda não foram analisadas do ponto de vista dos tipos da forma Reis 3. E no Algarve Oriental, como não conhecemos a fundo o material do Cerro da Vila, que está aí a CV, com a abreviatura CV, e que foi mencionado por Manuela Delgado num artigo em 1988, temos neste momento uma redução dos tais 87, salvo erro, para 15, 16, sendo certo que serão mais. Há mais em Milreu, na vila de Milreu, publicados por Felix Teichner, conforme sabemos, mas pronto, eu não aludi a essa publicação porque não há uma quantificação total da letra romana C de Milreu. Mas podemos ver que os números decrescem um pouco por todo o sul da Lusitânia. Há muitos sítios que tinham pouco e ficam a zero, há outros dos quais não sabemos porque não conseguimos perceber que variantes são e não sabemos se poderão ser do século VI. Em todo o caso, notamos um grande decréscimo em Faro, notamos um decréscimo considerável em Balsa, um grande decréscimo em Lolé, em Mértola e na Cidade das Rosas. Na Península de Lisboa, eu peço desculpa porque esse 214 não corresponde à verdade, mas notamos também um grande decréscimo, embora vários dos sítios tenham mantido uma boa capacidade de importação e consumo de leite romano C. A própria cidade de Lisboa, que está na dianteira, com 33 indivíduos, a Vila de Casal do Clérigo, a Vila do Alto do Cidreira, Santo André de Almocagem também um pouco, Almoinhas tem, eu coloquei entre 9 e 21, porque há vários exemplares que estão dados só como Reis 3, e que, portanto, nós não sabemos. Pronto, há certamente 9 indivíduos do século VI, o que não é pouco, mesmo no contexto da Península de Lisboa. Mas conseguimos perceber que houve uma redução muito substancial dos números de leite romano C portanto, no século VI. Na zona centro, em torno do Mondego, na zona de Coimbra, temos 7 indivíduos para Conímbriga, passamos de ter 97 para 7, e no Castelo de Crestuma os 8, portanto, passam a 2, o que significa que a maior parte dessa sigilata, os outros 6 indivíduos de leite romano no Castelo de Crestuma seriam efetivamente do século V. Em Braga, dos 71 indivíduos estudados pelo professor Quaresma e pelo professor Moraes, 16 corresponderão ao século VI, portanto, 22,54%, e em Vigo temos efetivamente números acima dos 50%. Eu aqui considerei as variantes 3F, 3G, 3H, a 3/10, a 5B, não, por acaso neste caso não, porque a 5 não estava dividida. Pronto, mas andará em torno dos 350, 375, mesmo que me tenha falhado alguma peça, e portanto anda em torno dos 60% da letra romana C de Vigo, para menos, provavelmente corresponderão à primeira metade ou meados do século VI. Pronto, pode haver alguma discordância, eu tenho algumas discordâncias no que respeita a algumas classificações, e no que respeita a Vigo tenho algumas, mas até as discordâncias que eu tenho aumentariam o número de peças do século VI que se identificaram nessa cidade galega. Em relação à letra romana D, para sintetizar, trago-vos aqui um mapa com os sítios da Lusitânia onde se identificou até ao momento leite romano D. A identificação de Caparra é dúbia, eu não consegui encontrá-la bem expressa na bibliografia, mas ela existe em Mérida, um exemplar da forma Reis 3, identificado por Daniel Osland.
A Manuela Delgado identificou o exemplar de Mértola, eu identifiquei o exemplar da Cidade das Rosas, no âmbito do meu doutoramento e de um projeto de estudo que tenho em conjunto com a minha orientadora, com a professora Catarina Viegas, que está a decorrer, a arrancar. Em Lisboa, Dias Diogo e Laura Trindade já tinham identificado um fragmento, José Carlos Quaresma e Rodrigo Banha da Silva identificaram mais no somatório. Na Quinta da Bolacha foram identificados por José Carlos Quaresma, no Alto do Cidreira por Eurico de Sepúlveda, Catarina Bolila e Raquel Santos, na Vila de Povos por Luísa Ferrer Dias. E, portanto, isto é o que se conhece para a Lusitânia. E nunca são muitos os exemplares de leite romano D lusitanos, como vos mostrarei. Portanto, vocês têm basicamente aqui a maior parte deles, faltará um ou dois exemplares da cidade de Lisboa, mas aqui têm resumidos basicamente toda a leite romano D que existe na antiga província da Lusitânia. É muito possível que o número 49 da figura 4 seja uma leite romano C, embora se pareça muito com uma forma de leite romano D. De resto, predominam, como podemos ver pelo número 1, pelo número 2, pelo número 48 da figura 4, portanto, pela figura 1, peço desculpa, pela figura 2, pelo número 48 da figura 4, há uma ocorrência de peças do século V bastante respeitável, nomeadamente do terceiro quartel e do último quartel do século V. O número 5 da Quinta da Bolacha, salvo erro, é da Quinta da Bolacha, estudado pelo professor Quaresma, já é uma variante da forma Reis 2 de transição, já está mais para os inícios do século VI, e creio eu que é na Lusitânia, a par da forma da Cidade das Rosas, que vem aí no canto superior esquerdo, esse número 40, a peça que será mais recente até agora encontrada na Lusitânia. A peça da Cidade das Rosas datará do último quartel do século V, da transição do século V para o século VI. Da Quinta da Bolacha será posterior. Para a antiga Galécia, temos dois exemplares de leite romano D de Braga que foram identificados primeiramente por Manuela Delgado e que foram republicados por José Carlos Quaresma e Rui Moraes. Eu tenho uma perspectiva diferente da destes dois autores sobre a cronologia destas peças, mais de acordo com aquela que Manuela Delgado apresentou, porque eu de facto vejo-as como uma variante intermédia entre Reis 2 e Reis 9 e que datará possivelmente da transição do primeiro para o segundo quartel ou do primeiro para o segundo terço do século VI. Em todo o caso, são mais recentes do que aquelas que aparecem na Lusitânia. E em Vigo temos o maior conjunto de leite romano D do Ocidente do Império Romano, não só da Península Ibérica, mas do Ocidente do Império Romano. Eu trouxe-vos aqui as formas mais recentes, nomeadamente a Reis 9, que já tem exemplares inequivocamente datados do século VII, assim como a leite romano C, inequivocamente datada do século VII em Vigo. Vigo tem tudo, pronto. Vigo tem desde de formas dos meados do século V, formas dos finais do V, inícios do VI. Tem uma boa coleção com uns 19 indivíduos, que é imenso para o Ocidente da Península Ibérica, para a Península Ibérica no geral. Este é o slide final, mas eu queria acabar só por fazer dois pequenos comentários relativamente à distribuição destas doenças. Percebe-se que a zona de Lisboa, portanto, a Península de Lisboa e a zona de Vigo têm uma quantidade de leite romano C do século VI bastante considerável e bastante mais considerável do que aquela que se documenta para o resto da fachada atlântica da Península Ibérica. E, em meu entender, essas maiores quantidades de leite romano C, numa altura em que o resto da província da Lusitânia e potencialmente a Galécia também, creio que sim, creio que Adolfo Fernandes o refere também na sua tese de doutoramento,
esses territórios que antes recebiam leite Roman C, vários sítios recebiam quantidades mais ou menos pequenas de leite Roman C, deixam de receber. E deixando de a receber, uh, essas quantidades parecem estar de algum modo a ser redirecionadas para pontos muito específicos da fachada atlântica da Península Ibérica. E eu creio que há de facto um investimento na redistribuição da leite Roman C no século VI, quer para a Península de Lisboa em menor quantidade, quer para Vigo. E é isso que explica, em parte, o crescimento. O crescimento não quer dizer Lisboa mantém quantidades boas do século V para o século VI, Vigo aumenta. E isso poderá explicar o desaparecimento de quantidades apreciáveis de leite Roman C, de sítios como Mértola, até como Balsa, de sítios que recebiam boas quantidades durante o século V. Claro que também se pode dar o caso dos sítios terem eles próprios problemas e estarem numa situação de mudança de paradigma socioeconómico e, entretanto, deixarem de importar estas cerâmicas. Mas aquilo que eu tenho encontrado no sul de Portugal, nomeadamente no que respeita à sigilata africana D, e podemos usá-la como termo de comparação, é que sempre que as quantidades de cerâmicas finas aumentam, todos os pequenos sítios que já estavam em perda muito acentuada têm também um ligeiro aumento no consumo dessas cerâmicas. O que significa, pelo menos, que havia uma procura na aquisição dessas cerâmicas. As pessoas que viviam já com abastecimentos fracos, quando o mercado disponibilizava mais, elas tinham tendência para comprar mais. É esta a ideia que tenho. No que diz respeito à leite Roman D, eu tenho em crer, e é uma ideia que eu tenho, baseada no facto dela ocorrer, por exemplo, em Mérida. Há um fragmento de leite Roman D em Mérida, há 6 de leite Roman C. Se compararmos com Mértola, a leite Roman C é muito mais abundante do que a leite Roman D, do que em Mérida. Isso leva-me a pensar na hipótese que o Dr. Adolfo Fernandes já abordou, de certo modo, na sua tese de doutoramento, embora embora se tenha referido especificamente ao caso de Vigo. Eu pergunto-me se a leite Roman D não será, de facto, parte dos bens de consumo que as comunidades orientais radicadas na Península Ibérica, e que sabemos terem existido em Mértola e em Mérida, por exemplo, que são dois sítios onde a leite Roman D, que é sempre rara, existe, e poderiam também ter existido em Lisboa e na zona de Lisboa, é perfeitamente plausível. Sabemos que existiram em Braga, onde também há leite Roman D, e sabemos que haveria mercadores orientais em Vigo, onde a leite Roman D é mais abundante do que em qualquer um destes sítios. Em Faro, temos pelo menos 3 investigadores, a professora Catarina Viegas, a doutora Ana Martins e eu próprio, que vimos quantidades muito apreciáveis de cerâmicas romanas, de mesa, portanto terra sigilata, e nenhum de nós localizou alguma vez uma leite Roman D. Em Conímbriga, a doutora Manuela Delgado, que foi a primeira pessoa a reconhecer a leite Roman D no território português, também não identificou leite Roman D em Conímbriga. E seria provável que a tivesse identificado em Conímbriga se ela efetivamente existisse nessa cidade antiga. E, portanto, a ideia que me dá é que, de facto, a leite Roman D, no nosso território, fará parte efetivamente da baixela de Loiça, que esses elementos orientais, vindos do Mediterrâneo Oriental, trariam, ou potencialmente até que procurariam adquirir, encomendar junto de comerciantes orientais que se sabe que frequentavam esta zona da Península Ibérica, onde agora temos a Galiza e Portugal. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Edgar.